E o esforço é para se dar conta disso, né? Uhum. Na verdade, o trabalho é para a gente tomar consciência disso, né? É como dizer o Interpretando. Lacan, a volta do recalcado é o próprio recalcado, né? Ele volta. Tu imagina se ele não voltasse na forma de sintoma. Aí a gente pega aquele aspecto do sintoma, como Freud dizia, o duplo, né? De esconder e revelar, né? Ele esconde e revela, ele tem essa dualidade, né? Gaio, tu tocaste na questão da compulsão alimentar, né? E a gente está tendo um caso assim, particular de uma pessoa querida que está sofrendo com esse problema. E aí me dei conta, né, naquele caso ali que é intrincado, de nada adianta uma abordagem simplesmente nutricional se não tiver um acompanhamento de saúde Exato. mental. Que tu está trazendo, Pedro, eu te agradeço, porque eu estou vivendo isso, já vivi pessoalmente, já vivi em família e em clínica. Eu tenho uma paciente em análise que eu preparei, ajudei ela a se preparar 3 anos para fazer a bariátrica. Ainda bem que ela esperou, porque ela não ia resolver. Enquanto ela não pudesse falar das suas questões, ela ia desviar o sintoma, ia voltar. Eu aprendi com ela uma coisa interessante. Ela mesma começou a se dar conta que se ela reduzisse o estômago, ela podia engordar igual, porque ela ia comer coisas poucas e muito calóricas, né? Como se grudar num leite condensado lá. E aí, quando ela fez a cirurgia agora, ela estava preparada. Ela pôde, a gente não é contra mexer no real, né? A gente trabalha com CES, mas tu tentar resolver só pelo real e as questões imaginárias e o não simbolizado que está colocado em todas as compulsões, a gente está falando de uma, né? Mas na drogadição também. Eu lembro de casos de gente que disse assim, ó, vai fazer a bariátrica, vai voltar a se drogar, dito e feito, né? Então, isso tudo diz do que a gente está falando, né? Na questão clínica, o quanto é importante simbolizar, né? Isso que tem essa carga pulsional repetitiva, precisa sim da simbolização da palavra. Ser nomeado. É. E aí, Ser pessoal, nomeado. e aí, pessoal, uma palhinha já que dá para entrar um pouquinho na química nessa questão da obesidade. Aí a gente entra naquela situação do ovo e da galinha, né? Porque é fato que tu tem uma questão emocional, mas é fato que também essa questão orgânica amplia essa questão e, na verdade, acaba tendo um círculo vicioso, né? Porque tu acaba fazendo da alimentação a tua válvula de escape, mas ela também faz com que organicamente tu dependa daquilo para ter a tua válvula de escape. Então, é por isso que, na verdade, a gente fala em pandemia da Covid, mas a gente vive uma outra pandemia alimentar muito mais grave, que tem repercussão do ponto de vista de ansiedade, de depressão, que é a questão alimentar. A alimentação hoje dessa meninada é basicamente carboidrato. Proteínas e outros alimentos nutritivos praticamente não entram. É refrigerante e salgadinho. Agora, Então, vamos pensar, pegando esse gancho, Pedro, que aí falta a contribuição de uma outra pulsão que a gente mencionou no início, que é a de saber, né? Que começa com as investigações sexuais infantis e nos acompanha para o resto da vida. E essa pulsão de saber, ela está colocada na própria análise, né, Rô? Porque a gente vai se perguntando, a gente vai fazendo uma investigação do nosso sofrimento, da procura de ser feliz, né? De ver por que a gente repete o que nos dói, por que a gente come além da conta, por que a gente se droga além da conta, compra além da conta, né? E hoje a gente está vivendo uma sociedade que tampona justamente uma coisa que a gente tem que falar, que é da castração, né? Porque esse discurso capitalista, que o Lacan também falou, como um outro discurso, ele desmente, né, as faltas, né? Tu, através do consumo, do gozo com consumo, tu nega o resto, né? Eu lembro de um caso que o José Zuberman nos trouxe lá ele disse que era um cara que ele não tinha uma demanda, ele só falava do que ele comprava, do que ele adquiria, né? E isso é o que o discurso capitalista neoliberal faz conosco. E aí a pulsão de morte está associada, porque, né,
destrói a tecnologia está a serviço da morte, da destruição, né? A psicanálise em extensão, com esses conceitos, pode olhar para o que está acontecendo, sim, né? E a própria pulsão de sobrevivência fica fragilizada quando eu associo isso a um material, né? Quando, na verdade, a minha essência não é um valor ético por si só, né? Eu tenho que atrelar alguma coisa. E a gente percebe isso muito na escola com a meninada. E se a gente for ver, por exemplo, na década de 70 nós tínhamos um problema que era falta de nutrição. As crianças, elas eram desnutridas. Hoje, se a gente for analisar, é o inverso, as crianças são obesas. O nosso problema é e que não deixam de ser desnutridas, né? Esse é um detalhe. A obesidade não significa nutrição, continua tendo desnutrição, com várias repercussões. Então, assim, isso nós podemos agora, do que nós falamos, dizer, bom, isso é um sintoma, né? É um sintoma do momento histórico que a gente vive, né? Uhum. E essas guloseimas, elas são promotoras de uma compulsão, né? A gente vê, quando a gente pega alguma coisinha assim que não para de comer, né? Parece que tem algo ali que nos convoca a não parar de comer mesmo. É um gozo com isso, né? Agora, cada um, na sua singularidade, vai ter que se perguntar por quê, o que está por trás. Eu, nesse caso que eu citei, existe uma questão ligada ao doce, né? Ligada a também abuso sexual. Imagina assim, ó, a mãe fazia um doce especial para o padrasto abusador. Óbvio que não é por acaso que a maior compulsão dela é com o doce, né? É querer gozar com algo que era interditado, né? O melhor doce era pro abusador, né? Então, a gente investigando, ouvindo, a gente vai vendo quanto essa construção pulsional de saber na análise é muito rica. Ela parte desta queixa para uma demanda de buscar sofrer menos, né? Mas aí tem que ter coragem, né? Para olhar o que é doído, né? E uma observação, Gaio, porque na questão clínica, óbvio que o olhar é individual, mas se a gente agora ampliar para o macro, se a gente fizesse um exercício bem simples de chegar num supermercado e retirar tudo que tem açúcar e farinha, sobra provavelmente 1/3 do mercado. Então nós ainda temos assim um acesso facilitado que de sobremaneira, né? Claro. E se tem estudos bioquímicos que demonstram do que tu falou da relação prazer, satisfação com o doce, que é viciante. É tão ou mais viciante que a heroína. Os mecanismos sinápticos são associados. Felizmente, eles são de baixa duração, ou seja, tu consegue cortar eles num prazo curto, mas eles existem, é fato. Isso é fato, a gente está lidando com uma questão que é grave. Agora eu me lembrei, Rô e Pedro, de algo que é da nossa geração, como a gente estava familiarizado com isso na discussão do Sugar Blue, né? Que era uma obra que a gente falava muito naquela época dos anos 80, que trazia esta revelação de o quanto o açúcar é desnutridor, né? Porque ele te rouba nutrientes, né? Ele te descalcifica. A gente poderia dizer... É uma recompensa, né? Sempre sim, tem... o prazer imediato, ele te dá o prazer imediato, mas se a gente fizesse uma associação, por exemplo, ele é energia, mas é energia vazia. Porque se tu come uma banana, tu come sais minerais, tu come vitaminas, né? É bom, tu tem e tu tem carboidrato também, perfeito, mas aí tu tem água. Agora, quando tu come só o leite condensado, tu tá comendo açúcar puro. Então, essa é uma questão... e essa meninada, esse é o alimento deles. A maioria deles não conhece um ovo, feijão com arroz. Hoje é refrigerante e salgadinho ou bolacha recheada. Então tu tem uma overdose de carboidrato aí que a gente acaba tendo repercussão. E não obstante, o vício gera compulsão, né? Uhum. Agora, isso aí é uma demanda à pulsão de saber que passe por políticas públicas, que se converse muito com as famílias, com as escolas, com a forma que a merenda escolar é feita, né?
Mas isso não é interessante para o mundo que a gente vive, né? Por isso que o mundo que a gente vive na sociedade capitalista, ele é mortífero, né? Ele não é pró-vida, porque há uma sociedade que fomenta uma compulsão a um consumo que é desnutridor, ela é mortífera, ela não é pró-vida, né?